Domingo de sol. Final de inverno, talvez, e na estrada de Assis a Santa Maria Maior, o irmão Sol se colocava à estrada. Deveria ir naquela manhã à Porciúncula, fazer o que ele sabia ter que fazer naquela manhã. E o irmão Sol caminhava pela estrada, caminhava tranquilamente. Quando olha para trás e vislumbra Assis ficando já, e ele, alegre como sempre, saúda o fogo do dia, saúda o sol. Caminha e interage com os pássaros, com o vento que farfalha, que conspira, que sussurra nas folhas. Era a alegria, e Francisco caminha pela estrada sem medo, sem receio. Estava fora da cidade, fora das proteções da cidade, mas Francisco caminha. Quando de repente, ao longe, Francisco escuta o barulho da matraca. Era o sinal de Morféia. A dermatose degenerativa que assolou a humanidade durante milênios. E Francisco, ainda não indiferente aos preconceitos de época, treme. Era o sinal da lepra. E o leproso naquela época e naquele momento deveria avisar as pessoas da sua presença, para que pudessem evadir-se, fugir da sua presença. Francisco tem vontade de fugir. Pensa em correr. Mas o barulho surdo da matraca mexe com as emoções de Francisco. E ela vai se aproximando. Ele sem coragem de voltar-se, aguarda, até que de repente, de forma constrangedora, ele para. Sem outro motivo e sem outra possibilidade, Francisco lembra-se de Jesus. Encorajado, volta-se e se depara com um andrajo humano à sua frente. Lá estava o miserável, de mão distendida, ulcerada, roupa rota, rosto coberto por manto negro. E lhe estendendo a mão ulcerada, lhe diz com voz rouquenha e doente: irmão Francisco, dei-me uma esmola. Francisco vasculha mentalmente os bolsos da velha túnica. Sabia não ter nada o que dar, mas num ato de desespero, enfia a mão pelos bolsos da túnica e lá no fundo encontra a mísera moeda. A retira e dos seus lábios enfloresce um sorriso de alívio. Deposita-a na mão do miserável. Volta-se para a estrada. Dá graças ao dia, ao fogo. E caminha até que percebe que algo estava errado. O barulho antes, constante na estrada, a alegria dos pássaros, o barulho incessante do vento nas folhas, cessara. Diante de tudo aquilo e do silêncio, ele volta-se. E lá estava o miserável, ainda de mão distendida. Francisco não dera tudo, mas vasculha novamente os bolsos, não tinha mais o que dar. Tomado de coragem, fecha os olhos e vê, nas suas lembranças, o Mestre. É tomado de força, de coragem, de destemimento. E envolvido nesses sentimentos, lembrando-se de Jesus, Francisco corre ao miserável. Abraça-o, levanta-lhe o véu, o beija na boca e o chama carinhosamente: meu irmão. Naquele momento, algo mágico acontece. Francisco não sente mais envolvê-lo, mas sim ser envolvido.
As mãos que antes não lhe tocavam, lhe seguram fraternalmente, carinhosamente os braços. E no movimento lento, carinhoso, lhe afasta um pouco, até que de repente, a voz que antes era doente e rouquenha, agora canora, doce, suave, do poder que nós trazemos em germe dentro de nós, dessa figura divina que somos nós. E quando a estrada muda, quando a estrada se ilumina, quando a estrada volta a trazer os seus barulhos e a vida passa diante dos nossos olhos e dos nossos sentidos, é sinal que o mundo começa a conspirar de forma positiva a nosso favor, a favor da ação positiva que nos aguarda, que nos espera. Somos o Verbo, somos os intérpretes da vontade de Deus, e cabe-nos a ação, cabe-nos a ação destemida, de quebrar, de derrubar as barreiras, de fazer com que caiam todos os muros entre a ignorância e o desconhecimento, entre trazer a cultura, trazer a técnica, trazer às pessoas aquilo que nos fascinou, para depois cobrar delas o entendimento necessário e a reação. Muitas vezes falamos de magnetismo, de espiritismo, dentro da casa espírita, mas fora da casa espírita, fora do processo protetor, nós nos sentimos intimidados e não falamos. E queremos que o outro conheça. Que nós possamos ser esse homem que derruba as fronteiras, que faz o inabitual, que não teme, pois tem certeza de estar a serviço do Cristo. As técnicas, os conhecimentos, o estudo, a pesquisa, a análise, o compartilhamento das informações é de suma importância e se faz muito preciso. Mas é preciso que trabalhemos a nossa intimidade, a nossa pessoa, que tomemos nas nossas mãos essa grande capacidade divina de sermos aqueles que vamos fazer destemidamente, encorajadamente, tendo como base, como paradigma, os conhecimentos, as técnicas. Nós temos que nos transformar em construtores de pontes, facilitadores do conhecimento, facilitadores da vida, quebrar e impedir que as pessoas não conheçam, que desconheçam. Cabe a nós que já conhecemos a responsabilidade de levar até os nossos irmãos a informação libertadora, a par com o Espiritismo, quando nós mesmos cansamos de ver as informações e já as temos muitas. Algumas afirmações como esta, nós já vimos e já lemos várias e várias vezes. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Ah, como é belo, meus irmãos. Mas não podemos deixar na teoria. Temos que implantar isso dentro de nós mesmos, diante do trabalho. O capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma conclamação ao trabalho.
a mãos à obra. Há 16 anos atrás, eu fui convidado numa tarde na Casa Espírita a empreender uma viagem de 100 e alguns quilômetros na região serrana do estado do Rio de Janeiro, em estradas ruins, à noite, para ir assistir uma palestra de um orador que não sabia quem era. Nem me preocupei no dia. Fui mais na intenção de levar aqueles que estavam querendo ir, e pelo avanço da idade, pela dificuldade de dirigir à noite, fui mais como médio de transporte. Ao chegar lá, me deparei com um senhor que começou a palestra se dizendo lindo. E eu já fiquei complicado, eu já não gostei. Porque nós nos achamos os mais lindos, né? E quando alguém tem a coragem de dizer que é bonito, a gente treme. E era um senhor chamado Jacomelo, que estava numa cidade lá no interior do estado do Rio, perdido, numa cidade chamada Santa Maria Madalena. E eu assisti a palestra desse senhor. E no mesmo dia, ao final, comprei tudo que tinha na bancada, vídeos, livros, porque eu não admiti naquele momento que eu houvera lido algumas vezes e tantas vezes as obras básicas e não tinha percebido. A dele devia ser diferente. E eu comecei a preocupar-me até com as últimas traduções, que eu falei, olha, as minhas não têm isso, eu vou ter que comprar as novas traduções das obras básicas. Porque eu li várias vezes e não percebi isso. Saí de lá e começamos a estudar e a ler. E a estudar e a ler. A estudar e a ler. E começou a crescer em nós uma vontade de dividir. E começamos a chamar aqueles mais próximos para estudar. E começamos a estudar e a ler. A casa espírita em que nós frequentávamos na época, e frequentamos até hoje, já tinha o passe magnético. Mas era aquele passe magnético que eu contei para os senhores no começo. Empírico, intuído pelos amigos espirituais que utilizavam o magnetismo humano sem a necessidade do estudo, porque daria muito trabalho. E nós começamos a estudar e começamos a aliar todos aqueles conhecimentos e teorias ao trabalho já exercido na casa espírita. O tempo foi passando. E hoje, aquela referência bibliográfica, aquele senhor, se transforma em amigo, se transforma em par. Que nós temos o privilégio de abraçar, de mandar e-mail, de trocar dúvidas. E nós nos transformamos em magnetizadores. E hoje, além de magnetizadores e de ser trabalhador da casa espírita, procuramos o tempo todo formar magnetizadores. E é isso que nós temos feito nesses últimos 16 anos. Conclamar, chamar as pessoas para esse poder intrínseco, profundo, divino que nós, seres humanos, trazemos. Nós, no capítulo 19, temos uma grande conclamação na primeira passagem, quando Jesus cura o menino assediado por um processo obsessivo. Ali ele mostra a força da ascendência moral, da fé moral. Mas na segunda colocação e na segunda parábola, quando ele nos conta da figueira seca, ele nos conclama dessa forma e de forma mais profunda, porque ele ali mostra o poder magnético. O poder magnético que cada um tem. E ele diz e reitera: digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha, tira-te daí, lança-te ao mar, e aí ele é enfático, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Ali a conclamação é para nós, espíritos medianos, que sem ainda o poder da ascensão moral e do magnetismo moral, podemos fazer. Ontem se falou aqui do Seca Pimenteira, né? O que é? São aqueles nossos irmãos que têm o poder magnético, que ainda não estão direcionados. Minha avó conta, minha mãe, que tinha uma comadre na roça, no interior do estado do Rio,
E mandava recado, a comadre mandava recado: domingo eu vou almoçar lá com você, Amélia. E a minha avó rapidamente pedia às crianças, a minha mãe e a outros: tirem as plantas, escondam, por favor, atrás da casa. E era a comadre dela, madrinha da minha mãe, uma pessoa boa, conhecida. Mas dizem, internamente na família, que ela dizia assim: que linda essa samambaia, Amélia. E no outro dia de manhã, todas as folhas no chão. Magnetismo humano. Que lindo esse passarinho, olha como canta. No outro dia, está lá o miserável com as perninhas para cima. Magnetismo. E Jesus mostra isso. Seca a figueira. Olha a responsabilidade que nós temos nas nossas mãos. É a mesma energia, o que muda é o direcionamento, é o movimento íntimo, interno, é o sentimento, é o conhecimento, é a técnica aplicada. Nós procuramos todos os dias, quando nos colocamos diante da maca ou da cadeira, diante do nosso irmão que nos procura aturdido, em busca do socorro magnético na casa espírita, muitas vezes sem saber o que procura. Ele vai em busca de ajuda. E nós paramos antes de iniciar o trabalho e pensamos num milagre. Que Jesus possa estar presente, que os amigos espirituais possam fazer. E iniciamos o trabalho. Como seria bom se Jesus, se os seus trabalhadores, se os seus prepostos, se os nossos mentores espirituais fizessem o trabalho. Como seria bom se o milagre acontecesse. Mas ele mesmo, numa figura impressionante, no Todo-Poderoso, nos diz o seguinte: uma mãe solteira que trabalha em 2 empregos e ainda acha tempo para levar o filho para treinar futebol, isso não é milagre. Um adolescente que diz não às drogas e sim à educação, isso é um milagre. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não são contra de que elas têm poder. Você quer um pai e um filho? Seja um milagre. E aí nós entramos no impasse. Porque somos nós o verbo. Nós somos a ação. Eu fico imaginando a cara de Jesus diante de uma ação que eu mesmo já cometi. Aquele nosso irmão que chega à casa espírita, no nosso caso específico, acredito que aconteça em outras denominações religiosas, em outras escolhas religiosas, com um problema eminente material de fome, e nós o conclamamos a orar. Meu irmão, volte para casa. Vamos pedir a Jesus que resolva. Eu fico imaginando a postura de Jesus. Fala: meu filho, isso eu já fiz. Consolá-lo, remediar a situação, eu já venho fazendo há muito. Agora eu mandei ele a você e você me devolve. Vamos fazer. Vamos fazer da melhor forma possível. Porque quando nós acreditarmos nos nossos potenciais e quando nós tivermos a vontade, a fé de que Jesus fala, aquela que nós nos olhamos e dizemos: eu sou capaz. Preparem-se porque eu vou fazer. E vou fazer da melhor forma possível. E o mundo vai conspirar. Jesus diz que é imprescindível a fé em Deus, mas que é muito importante e necessário, e conclama-nos o tempo todo a ter fé em nós mesmos. Porque nós não conseguimos, mestre,
porque ainda não tem fé. A fé em Deus? Não, Jesus sabia que essa é inerente ao espírito humano. Nós trazemos dentro de nós essa fé, essa certeza, mesmo aqueles de nós que não trazem em si nenhum conhecimento evangélico. Aqueles que nunca foram catequizados, sentem e trazem intimamente a sensação de que esse caos aparente só funciona porque existe uma força maior. E o que Jesus faz no seu apostolado, no seu evangelho, é nos conclamar a confiar em nós mesmos. É libertar o espírito humano dessas amarras infantis que nós adoramos. Ontem se falou aqui, você não tem merecimento. Você não consegue, não permitam que as pessoas digam a vocês, que elas nos digam que nós não somos capazes. Ou somos filhos de Deus, ou não somos. Ou somos seres perfectíveis, ou não somos. Ou somos espíritos imortais, ou não somos. A definição de fé que o Espiritismo traz é profunda. E ela diz assim: a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim, espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá. A quem a possui, caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. O Evangelho segundo o Espiritismo, de novo, no capítulo 19. Nós, magnetizadores, temos que mudar a nossa ótica. Temos que mudar o nosso jeito de ver as coisas. Porque diante das menores dificuldades, muitas vezes nos detemos. Diante das primeiras renitências de um caso na mesa, na maca magnética, nós trememos. Não podemos. A conclamação é de que nós tomemos nas nossas mãos a responsabilidade de fazer. E façamos. Ontem eu comentei com o Adilson de um trabalho que nós estamos desenvolvendo que foi e surgiu desta forma. Nós recebemos um paciente na casa espírita que sofria de esclerodermia. Até aquele momento eu nunca tinha ouvido falar sequer na doença. É a esclerose da epiderme. E nós fomos procurar saber o que era. E existe aqui em São Paulo, inclusive, uma associação de portadores da esclerodermia. Ela atinge muitas pessoas. É a morte da epiderme enquanto ainda estamos encarnados. E esse nosso irmão, quando caminhava, com a rigidez e com a morte da pele, por exemplo, da perna, a pele rachava. Com o endurecimento e a paralisação dos dedos, num ato involuntário ou de reflexo, quando ele fechava, os dedos se rachavam nas juntas. E ele chega à casa espírita, todo enfaixado, para conter essas rachaduras, Adilson. E nós começamos o tratamento. Primeira semana, avaliação da ficha, nenhuma melhora. Sexta semana, porque o cronômetro está andando. Sexta semana, nenhuma melhora. Na sétima semana, estavam aplicando o passe nele em uma das nossas cabines, nós temos 5 em funcionamento, e eu passo em frente à porta. Nunca, até aquele momento, eu houvera sentido um arrepio mediúnico. Mas naquele dia, ao passar pela porta, algo me chamou a atenção. E eu, sem saber direito o que era, parei, voltei e fiquei assistindo o passe. A dupla que lá estava pediu licença ao segundo que chegasse para o lado para que eu observasse o trabalho e de repente começou um formigamento nas minhas pernas. E eu estranhei. E esse formigamento subiu, até que de repente me veio uma certeza, mas aquelas certezas que nós não sabemos de onde vem. Atenda o outro. E eu sabia o que era, e sabia quem era o outro, sem saber como. Chamei uma médium da casa, experiente, que estava trabalhando naquele dia como magnetizadora, pedi a ela que numa outra sala se sentasse, e com o apoio de mais 2 companheiros, solicitamos aos trabalhadores da casa que, se fosse necessário e preciso, nós pudéssemos atender aquele nosso irmão.
e ele se apresentou à sensibilidade mediúnica. E nós dialogamos com ele durante aproximadamente 10 minutos. E ele se foi, orientado, esclarecido da presença dos amigos espirituais que o poderiam ajudar. Na semana seguinte, mais uma sessão de passe, e ansioso na outra semana, leio a entrevista. Essa semana, até as enfermeiras da Unimed estranharam ao trocar os curativos. Não havia nem aderência aos curativos. Não tive dor essa semana. E daí em diante, foi um crescimento contínuo. Até que depois de alguns meses, esse senhor me chega à casa espírita, num dia quente como ontem, de bermudas, de camiseta e somente com um dos tornozelos enfaixado. Isso é magnetismo. Daí para frente, nós começamos a fazer paralelamente, concomitantemente, o atendimento espiritual. Procurei saber a opinião de Jacomelo. Troquei ideias com Ana Vargas quando estive lá em Pelotas. E outras pessoas. Ontem dividi a experiência com a Dilson aqui rapidamente. E nós ouvimos falar na parceria espiritual. E ela existe. Outras casas fazem de outro jeito. Mas é importante que nós encontremos tempo para pesquisa. Encontremos tempo para fazer. Nessa vida difícil. Nesse cotidiano de compromissos. Onde há algum tempo atrás matávamos 1 leão por dia. Hoje são vários. Que muitas vezes não nos deixam sair de casa. Porque antes de sair de casa, temos que resolver alguns problemas. Mas temos que encontrar tempo. Porque tempo é necessário para que nós sintamos o prazer advindo da ação no bem. E é isso que vai fazer com que cresça em nós essa expectativa divina, esta conclamação de Jesus. Vós sois deuses. Ele não ia nos enganar. Vós sois o sal da terra. Ele não ia brincar com uma coisa dessa. Mas nós continuamos muitas vezes. Quem somos nós, irmão? Quem somos nós? Ah, como eu gostaria de fazer. Faça. Experimente. Faça o inabitual. Faça aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Deixe que essa sensação e esse sentimento tome conta de você. Empodere-se. Essa palavra hoje está na moda, né? Empodere-se. Pare de frente à maca. Olhe nos olhos daquele seu irmão. O abrace mentalmente. Sinta-o. Diga-lhe calmamente ao pé do ouvido. Seja bem-vindo, meu irmão. Porque ali se realizará a assertiva evangélica. Todas as vezes que fizerem ao menor dos seus irmãos, é a mim que estará fazendo. O tempo nós fazemos. Porque o encontramos para tudo. E temos que encontrar para sentirmos o prazer de estarmos envolvidos na ação divina. A implantação do reino de Deus na terra é compromisso nosso. E é interessante como nós ouvimos coisas na casa espírita, e ontem eu acho que o Jacó no final disse isso, de ouvir coisas na casa espírita de espíritas. Ah, se esse negócio de reencarnação, Adilson, for verdade, na próxima eu quero nascer na Finlândia. Não vai nascer, meu filho. Vá aos livros. A espiritualidade não vai permitir que você encarne lá para perturbar aquele país que está em paz. Quer um país maravilhoso? Quer um milagre? Você quer um milagre, meu filho? Faça um milagre. Transforme o meio onde você está inserido. Transforme as pessoas que estão ao seu redor. Transforme-se e perceba a consequência da sua transformação. A casa guarda estreita relação com o morador. Está lá nas obras básicas.
A casa guarda estreita relação com o morador. Cabe a nós transformarmos a moradia. Cabe a nós transformarmos o nosso caminho. Fazer com que o nosso caminho seja suave. E o Espiritismo nos dá essa liberdade e nos traz essa responsabilidade. Que sejamos nós, os construtores da paz, da tranquilidade, da confiança, da presença divina que tanto almejamos. Cabe a cada um de nós. Sejamos o milagre. Porque não é possível que nós não defendamos os nossos sonhos. Nós trazemos dentro de nós os nossos sonhos mais profundos e divinos. Nós queremos e permitimos muitas vezes que os nossos irmãos nos furtem. Mas só permitimos porque não são estes os sonhos. Porque no meu caso, quem tem um pouquinho de peso a mais sabe disso, nós defendemos os nossos sonhos com unhas e dentes. Mas aqueles outros sonhos, nós permitimos que nos tirem. Você não vai conseguir. E quando me dizem isso, e eu já ouvi muito isso, gente, porque eu sou meio atrevido. Comecei outro dia e estou falando aqui no EMESP em São Paulo. Nasci numa família bastante pobre e conheço boa parte do mundo. Eu sou atrevido. E gosto de ensinar as pessoas a serem ousadas. Porque o atrevimento dá muito problema. Nós dirigimos uma casa que tem 80 idosos. Nós temos um orçamento de R$200 mil por mês. Não é um orçamento, tá, gente? Nós gastamos 200 mil por mês. O orçamento vem, não se sabe de onde. São 60 funcionários CLT. Médicos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas, masoterapeutas, acupunturistas, nutricionistas. Porque a obra não é nossa. Tem um amigo presente aqui, que por acaso também se chama Francisco, que diz que a matemática dessas aventuras não funciona como a matemática da vida. Porque aqui são 2 mais 2, 1 mais 1 são 2. Lá não. 2 mais 2 dá o número que for necessário. E nós fechamos as contas todos os meses. Ou seja, é confiança, é dividir. É saber que você não está só. Então, acredite, você pode. E ser magnetizador, agora para encerrar, porque esse cronômetro, gente, lá em Friburgo ele ainda levaria mais uns 10 minutos, mas aqui ele anda mais rápido. Ser magnetizador, gente, é você levantar todos os dias e antes de pensar em alguma coisa, é se lembrar do bem que você fez no último dia que você foi lá. É você se lembrar que tudo isso foi feito para nos entusiasmar, para nos consolar nas horas mais difíceis. Ser magnetizador, na minha opinião, é você diante da maca, quando se levanta o seu irmão, você olhar nos seus olhos e escutar no fundo da sua alma: obrigado, sou eu. Ser magnetizador para mim é nós, ao sairmos de casa, olharmos para fora das nossas janelas. É percebermos como a vida necessariamente é dura
na nossa opinião, com alguns dos nossos irmãos. É pensarmos de forma espírita. É nos lembrarmos que mesmo quando cerceiam a possibilidade de nós trabalharmos com o magnetismo, sabermos que essa força represada irá romper-se uma hora e juntar-se num delta com a doutrina espírita. E os dois juntos cumprir uma determinação divina, de serem uma única ciência, de serem irmãs gêmeas, de transformada num delta, inundar, espraiar-se, ir de encontro ao grande mar da humanidade, dividir-se e de forma forte e absoluta liberar os nossos irmãos dos constrangimentos momentâneos de forma definitiva. Trabalharmos o corpo físico, mas trabalharmos com o espiritismo, a gênese espiritual. Fazermos com que os nossos irmãos sejam espíritos livres, peito aberto, cabeça erguida, confiantes, certos e seguros de que não estão só. Porque quando nós ouvirmos nos nossos ouvidos, obrigado, sou eu, e for Jesus, eles não ficarão mais doentes. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, e que nós possamos ser os melhores magnetizadores que Jesus espera. Um bom dia para vocês. Muito obrigado. Caramba, arrepiou tudo aqui. Bom, obrigado. Obrigado. Rogério, parabéns, viu?